Graça e paz a todos, também aqueles que estão nos ouvindo através do programa Palavra da Verdade, da Rádio Jornal de Limoeiro. E eu quero deixar aqui um abraço fraterno para os irmãos Galvão, Eliakim, Marcos Valério, que são líderes deste programa. O momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento de pandemia, faz com que as pessoas elas fiquem muito pensativas e refletindo sobre o tema vida e morte. Ao mesmo tempo em que as pessoas elas estão querendo aproveitar mais a vida, viver melhor, curtir mais os seus familiares, a sua família, viver de forma mais saudável, elas estão também pensando o oposto, sobre a morte, sobre o que acontece após a morte. Isto porque são os nossos entes queridos que estão ficando enfermos, são os nossos entes queridos que estão falecendo. O número de óbitos ele tem subido bastante. E isto tudo fica muito mais acentuado a partir do momento que nós escutamos essas novas notícias, como por exemplo, nuvens de gafanhoto que se aproxima, vinda da Argentina, ciclone que acontece na região do sul, devastando aquela região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, deixando famílias desabrigadas, pessoas que morreram. Agora a notícia de uma nuvem de poeira que se levanta da África, do deserto do Saara, e está sobre o Oceano Atlântico, ameaçando todo o continente americano. Então todas essas notícias, elas nos sobrevêm como uma ameaça à nossa família, à nossa estrutura, à nossa vida. Isso faz com que as pessoas elas fiquem refletindo muito sobre este tema, o que acontece depois da morte. E aí eu me lembrei do texto que nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 9 e o verso 27, que nos diz assim: E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Nesse texto aqui, da carta aos Hebreus, capítulo 9, o escritor aos Hebreus, ele está desenvolvendo o tema sobre a eficácia da expiação do sangue de Jesus Cristo. E ele faz isso aí a partir do verso 11, e quando chega no verso 27, ele entra nesse tema sobre o que acontece após a morte. E é claro que nós não estamos querendo aqui levantar este tema como que o objetivo de trazer um verdadeiro tratado teológico. Não, mas nós queremos fazer isso de forma muito objetiva e refletir sobre as verdades que o escritor aos Hebreus ele traz aqui com esse texto. E a primeira coisa que eu quero destacar é quando ele diz aqui: aos homens está ordenado morrer uma só vez. Esse texto ele vem refutar esta doutrina dos nossos dias que fala sobre a reencarnação, que é essa possibilidade de a pessoa vir, viver, depois de viver, morrer e depois voltar a viver novamente, e morre e volta a viver novamente, e assim por inúmeras vezes. Esse texto ele refuta isso. Esse texto vindo da palavra de Deus, a palavra de Deus que é a verdade, nos diz que está ordenado aos homens morrer uma só vez. Significa que Deus ordenou, Deus estabeleceu isso e ninguém pode pular essa determinação de Deus, de que nós vamos viver uma vez e depois disto vamos morrer. O próprio Jesus também, ele falou sobre a ressurreição dos mortos. Os homens, eles vão viver uma vez só, depois disto eles vão morrer, vão estar entregues nas mãos de Deus, como nos diz o texto aqui, e acabou. Depois disso vai vir a ressurreição, mas não essa de voltar a viver, morre, volta a viver, morre. Não existe isso. Então esse texto ele vem refutar esta doutrina, a doutrina da reencarnação. Diferente daquilo que nos ensina a Bíblia, que é sobre a ressurreição. Outra coisa que nós percebemos aqui nesse texto é quando o escritor ele diz assim: vindo depois disto o juízo. Isso significa dizer de que depois desse momento que nós vivemos aqui, quando nós morremos, nós estamos entregues ao juízo de Deus. Estamos entregues nas mãos de Deus. E só há aí duas situações, duas condições. Ou estamos salvos, ou estamos condenados. Ou é salvação ou condenação eterna. Então, o juízo de Deus leva a pessoa a essa situação. Ou a uma condição, ou a outra condição. Não existe meio termo. E é por isso que ele vai dizer que após a morte vem o juízo. Então, nós poderíamos aqui levantar vários temas dentro desse tema
e trazer vários outros versículos, muitas outras questões. Mas no momento agora, é interessante nós pensarmos o seguinte: após a morte vem o juízo. E qual a sua condição quando você chegar na presença de Deus? O que é que vai acontecer com você? Que destino vai ser o seu após a morte? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer com esse texto, esses 2 versículos que nos traz o escritor aos Hebreus. E a outra grande verdade é o que nós encontramos na parte B deste texto, quando ele nos diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O que o texto está nos dizendo aqui é que Jesus ele já veio e Jesus ele se ofereceu como expiação pelo seu pecado, pelo meu pecado. E isso aconteceu uma vez só. Por isso, a nossa conversão a Cristo, a nossa decisão para Ele, deve ser também de uma vez por todas. Porque a Bíblia nos ensina, nesse mesmo texto aos Hebreus, de que se nós continuamos no pecado e nos arrependemos, e pecamos de novo, e nos arrependemos, e ficamos assim, entrando e saindo da presença de Deus, entrando e saindo desta comunhão com Cristo, nós na realidade estamos expondo Cristo à ignomínia, como nos ensina a palavra. Por isto precisamos permanecer, porque Cristo, uma vez só, se entregou pelos nossos pecados. Claro, isso não quer dizer que nós não vamos mais pecar, mas não podemos sair da presença de Cristo e sempre que pecarmos, precisamos buscar logo o arrependimento e receber dele o perdão. É isso que está nos ensinando aqui a palavra de Deus. E o escritor, ele diz aqui, não é, que Cristo veio se oferecer uma vez só pelos nossos pecados, para levar os pecados de muitos, e ele aparecerá a segunda vez. Cristo irá voltar. Isto é o que nós aguardamos enquanto estamos aqui vivendo. Durante este período de vida que Deus nos dá, enquanto nós não morrermos, nós estamos aguardando esta outra situação, que é a situação de que Cristo ele pode voltar a qualquer momento. A respeito do dia e hora, nós não sabemos. Ele disse que somente o Pai Celestial sabe, mas sabemos que Ele está para voltar. Ele nos garantiu isto na sua palavra. Ele nos disse que Ele iria, mas voltaria para nos buscar, para buscar a sua igreja. Ele vai voltar de forma gloriosa. E vai voltar para quê? Para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Esta grande verdade também que o escritor aos Hebreus apresenta aqui nesse texto, quando ele diz, ele vai voltar segunda vez, sem pecado, para os que o esperam para a salvação. Então Cristo, ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Jesus, ele se ofereceu pelos nossos pecados, vai voltar em glória para nos buscar, e buscar quem? Aqueles que o esperam para a salvação. Por isso, a mensagem que eu quero deixar para você hoje, diante deste momento em que nós estamos refletindo sobre a morte, o que acontece após a morte, isso faz também com que nós valorizemos mais a vida. Isso faz com que as pessoas elas cheguem a refletir e tomar uma decisão a Cristo. É que sim, você precisa valorizar o aqui e o agora. É o que importa. É o que o escritor aos Hebreus ele está dizendo: olha, após a morte vai vir o juízo, então aproveita este tempo agora e reflete sobre a importância de tomar uma decisão para Cristo. Então valorize o seu aqui e agora. Aproveite a sua vida e tome esta decisão, que é a mais séria, a melhor e a maior de todas as decisões que nós precisamos tomar. Saiba que só existem 2 situações após a morte: ou a condenação eterna, ou a salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja mais um em Cristo daqueles que o aguardam para a salvação. Esta é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Em outro momento, nós estaremos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe a todos.